Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos, discípulos, amigos, familiares. Você que nos acompanha pela primeira vez, Deus os abençoe. Mais uma vez nessa noite estamos aqui nessa nossa maravilhosa série As Parábolas de Jesus, na nossa célula online, para que nós possamos aprender e crescer na graça e no conhecimento, nos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus nos justificando e que voltará para nos levar para estarmos sempre com o Senhor por toda a eternidade. Que Deus os abençoe. Desde já eu agradeço a sua presença. Convido desde já você aí a curtir, comentar e compartilhar, marcar pessoas, amigos, familiares, colocar no grupo da família ali para que eles possam ter acesso às palavras de vida eterna. Esse material ele é exclusivo para quem é inscrito no nosso canal. Então você que não é inscrito, se inscreva. E você que já é inscrito, convido você a estar enganjado nessa campanha que nós estamos para alcançar o número 1000 pessoas inscritas no nosso canal, para que possamos alcançar o maior número de pessoas com as palavras de vida eterna. Então, todos que já nos acompanham sabem que o nosso canal nós temos mais de 200 vídeos, tem muito material, tem seminário de oração, seminário da família, tem culto, tem estudos do Apocalipse, ministrações temáticas, textuais, enfim, é um material vasto para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Então, se aproprie, assista novamente, indique, marque pessoas no material que você achar interessante, ok? Mas antes de nós iniciarmos a nossa célula, para nós estudarmos nessa noite, aprendermos um pouquinho mais dos ensinamentos de Jesus em suas parábolas, eu convido você a nós estarmos orando pelos nossos irmãos, orando pelas autoridades, orando por aqueles que atuam e trabalham na área da segurança pública, na saúde pública, os funcionários públicos. Nós estamos orando aí pelo pessoal da área da saúde e da segurança pública há muito tempo, em especial no início da pandemia. E quando nós tivemos aí essa semana passada aí, mais envolvido de forma direta, necessitando do auxílio, do cuidado desta parte médica, vimos da importância que temos de estar orando e intercedendo por eles. Trabalhos estressantes, trabalhos com vidas, tanto da área da segurança como principalmente da área da saúde. Então vamos orar por essas pessoas que têm um propósito lindo em suas vidas, um propósito de Deus, de cuidar de vidas, de salvar vidas, de auxiliar as vidas, ok? Então vamos orar pelas autoridades constituídas, por todos esses trabalhadores que trabalham com a nossa vida, ok? Altíssimo e soberano Deus, mais uma vez estamos em Tua santa, bendita e perfeita presença. Como é bom, Senhor, estar aqui, Senhor, hoje com alegria no meu coração, Senhor, testemunhando da Tua maravilhosa graça e poder, na direção, Senhor, da minha casa, na direção da minha vida, em especial na vida do meu filho. Obrigado, Senhor, por guardar a minha vida, a vida da minha esposa, a vida do meu filho Gabriel, a vida do meu filho Miguel, a vida do meu filho Rafael. Obrigado por esses tesouros que Tu tem me dado, que Tu tem nos confiado. Obrigado pela vida deles, ó Pai. Peço que Tu os guarde, os proteja, os livre de todo mal em todo tempo. É assim, Senhor, a Deus, eu te dou graças nesse dia, porque Tu és bom em todo tempo Tu és bom, Senhor, que nos segura, que nos mantém de pé, que nos fortalece e nos dá graça. Eu oro, Senhor, a Deus, pelas autoridades constituídas do poder judiciário, do poder legislativo, do poder executivo, desde o presidente da nossa nação, Senhor, ao governador do estado, ao prefeito da nossa cidade, Senhor, aos juízes, promotores, advogados, a todos que trabalham, Senhor, a Deus, nestas áreas, ó Deus. Oro também, Senhor, em favor do legislativo, dos vereadores da nossa cidade. Em o nome de Jesus eu apresento todas as autoridades constituídas. Peço, Senhor, que Tu os guarde, os proteja, os livre de todo mal e que ambos sejam tementes a Ti, Senhor, na função honrosa a qual Tu os confiou. Que eles trabalhem em favor, Senhor, ó Deus, do povo, para o povo, Senhor, em o nome de Jesus, para que possamos ter uma vida sossegada e tranquila. Eu oro, Senhor, ó Deus, pelos funcionários públicos da área da segurança pública, da área da saúde pública, Senhor, e também da privada, Senhor, ó Deus, e apresento a cada um deles, em especial, Senhor, ó Deus, aqueles que estão na área da saúde, Senhor, travando esta batalha, Senhor Deus, em
grande tempo, Senhor, em favor das vidas. Eu te apresento a vida de cada um deles, desde aquele que cuida, Senhor, da limpeza, aquele que está fazendo as cirurgias, ó Pai, enfim, cada um deles, aos médicos, aos técnicos de enfermagem, Senhor a Deus, aos enfermeiros, Senhor a Deus, cada um deles, ó Pai, cada um deles tem uma grande importância, Senhor a Deus, em um propósito maravilhoso nesta terra. Por isso eu te peço, Senhor, anima-os, fortalece-os, dá a fé, dá a esperança, que todos sejam guardados e protegidos pela tua mão poderosa debaixo do seu propósito, a eles e todas as suas famílias, ó Deus, que sejam alcançados pela tua maravilhosa graça, através, Senhor, das nossas vidas, do nosso testemunho, em o nome do Senhor Jesus. Guarda eles e a sua família, livrando eles dos acidentes, livrando eles, Senhor, do confronto, Senhor, livrando eles de todo o mal, Senhor, da segurança pública, Senhor, todos eles, em o nome de Jesus, nós apresentamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, os pastores, ó Deus, os nossos pastores, os nossos queridos e amados pastores, a pastora Marciana, o pastor Christian e a sua família. Obrigado pela vida deles, Senhor, os acompanhe, os guarde, Senhor, e os livre de todo mal, os acompanhe em todo o caminho, para que estejam sempre no centro da Tua vontade. A pastora Marli, o pastor Valdo, Senhor, e a sua família, obrigado pela vida deles, Senhor, e nós os apresentamos diante de Ti e agradecemos pela vida deles, ó Pai, em o nome de Jesus, os guarde, os proteja, os abençoe em todo o tempo, a eles e toda a sua família. Nosso querido pastor Juscelma, a pastora Cleide, Senhor, e toda a sua família, obrigado pela vida deles, Senhor, e mais uma vez te pedimos, os guarde, os proteja, os livre de todo mal, acompanhe-os em todo o caminho, a eles e a toda a sua família, de perto e de longe. Em o nome do Senhor Jesus, oramos pelos líderes de célula, pelos 12 da primeira e da segunda geração, a todos aqueles que trabalham com amor e com alegria na tua casa e cuidam dela e zelam dela e têm, Senhor, aqui alegria em te entregar, Senhor a Deus, com alegria aquilo que estão produzindo e fazendo, Senhor a Deus, os professores da escolinha, os que trabalham no louvor, na dança, no teatro, na limpeza da tua casa, na cantina, Senhor, cuidando da mesa da Santa Ceia, cada um deles, ó Pai, entregando com amor e com alegria, os que recebem as células em sua casa, Senhor, louvado seja o teu santo nome por cada lar, por cada família, os líderes de célula, Senhor, que doam da sua vida, orando por pessoas, amando pessoas através da oração, e estão, Senhor, dedicando, Senhor a Deus, em nome de Jesus, abençoe a todos os casais, as famílias, os jovens, as crianças do nosso ministério Sincera Adoração. Oramos, Senhor, pelos pastores amigos, pelos apóstolos amigos que Tu tem nos dado, o apóstolo Daniel, a sua família e o seu ministério, obrigado pela vida deles, ó Pai. Apresentamos a Ti a vida do apóstolo Carlos, Senhor a Deus, a sua família e o seu ministério, muito obrigado pela vida deles. O apóstolo Catalim, a sua família e o seu ministério, muito obrigado, Senhor, pela vida deles, os abençoe, os guarde, os proteja e os livre de todo o mal, em o nome do Senhor Jesus. Oramos pelos pastores amigos, Senhor, que nestes dias, Senhor a Deus, como nós lembramos deles, como, Senhor, fomos lembrados por eles nas suas orações e pelo corpo de Cristo em cada igreja. Eu apresento cada um, Senhor, porque foram dezenas de amigos, dezenas de pastores, dezenas e centenas de irmãos em Cristo Jesus, do corpo de Cristo, que estavam ali juntamente conosco, numa só fé, num só amor e num só Espírito, clamando a Deus, ó Pai, pela vida, pelo milagre. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pastor, de cada homem e mulher de Deus. Eu lhe peço, Senhor, que Tu os abençoe. Eu aqui não conseguirei lembrar de todos, Senhor, mas Tu não se esquece de nenhum. Assim, Senhor, ó Deus, eu agradeço por todos, ó Pai, e eu os abençoo em um nome de Jesus. A todos que estão neste momento, Senhor, precisando do Teu milagre, da Tua mão, Senhor, a minha família, Senhor, os meus amigos, os meus irmãos, os meus sobrinhos, meus cunhados, minhas cunhadas, todos os meus familiares, de perto e de longe, apresento a Ti, Senhor, a minha sobrinha Fabiane, Senhor, ó Deus, vai completando a boa obra, vem com Teu milagre, com a Tua mão poderosa sobre a vida dela, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. A vozinha, Senhor, do pastor Cris, da mesma forma, completa a boa obra, Senhor, salva, cura, liberta e transforma aquele lar, aquela família, em o nome do Senhor Jesus. E a todos os necessitados, Senhor, que estão precisando de um milagre neste momento, a todos que estão na
UTI, que nós estamos orando, intercedendo nos nossos grupos de oração. Ali o seu Alberto, Senhor, a Dona Maria, Senhor, ó Deus, todos eles, ó Pai, ali, ó Deus, a Sheila, Senhor, que tem, Senhor, ó Deus, ali, Senhor, ó Deus, necessitando das nossas orações, a cada um deles, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós apresentamos, ó Pai, a todos que estão pedindo oração nesse exato momento, Senhor, que estão necessitando. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo milagre, pela tua mão, pela tua misericórdia e pelo teu poder manifestado, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom, como é bom orar uns pelos outros, como é bom saber que o Senhor, Ele nos ouve. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A parábola do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Lucas. Vamos lá? Bíblia em mente aberta, papel e caneta na mão, e vamos a mais um estudo das parábolas de Jesus, mais uma célula abençoada nessa série maravilhosa, as parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas. Veja aí essa imagem. Olha, qual será a parábola hoje? A parábola do juiz iníquo, aquele que não é justo, aquele que não age em favor da justiça, daquilo que é correto, daquilo que é certo. Então vamos meditar nesta parábola do juiz iníquo, que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao 8, que diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Vamos lá de novo, ó. Para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou-lhe fazer justiça para que ela não me venha importunar mais. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Quantas vezes por dia? Quantas vezes por dia? Vamos ali de novo. Que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Meu Deus, glória a Deus. Olha que linda esta parábola, que ensinamentos maravilhosos que temos nesta parábola. Enfim, todas as parábolas nos mostram como nós devemos viver a vida cristã, de fato e de verdade. Porque o Evangelho ele é puro e simples. Se você não assistiu às outras células, assista todas as parábolas. Nós temos as parábolas de Mateus, de Marcos, estamos em Lucas e depois teremos as parábolas de João. E todas elas trabalham para o crescimento espiritual, o crescimento moral, o crescimento civil daqueles que são representantes do reino de Deus, que é a nossa constituição, a palavra de Deus, os ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo traz de forma simples através das parábolas àqueles que são simples de coração, que recebem a palavra de Jesus. E nesta parábola ele nos traz um exemplo muito lindo, dizendo que nós não devemos de forma alguma aos seus discípulos, aos seus apóstolos, aos seus seguidores, aos seus irmãos, que não devemos parar de orar. Precisamos sempre ter em mente no nosso coração que mesmo em meio às dificuldades, mesmo sem vontade de orar, não podemos parar de orar. É isso que ele nos mostra e por isso ele trouxe essa importante parábola demonstrando como que o Senhor, o nosso Deus, ele age em relação às nossas orações. Parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está respondendo, mas ele demonstra através desta parábola que nós precisamos ser persistentes, devemos estar orando constantemente, de dia e de noite. E o exemplo ele nos dá: havia um juiz iníquo que não tinha temor a Deus, ele não tinha prazer com a justiça, ele agia de forma conforme a sua consciência ali o colocasse, que ele recebesse algum benefício, algum elogio, alguns valores e assim por diante.
ali Jesus mostra que uma viúva ia até ele e o importunava constantemente. É importante nós lembrarmos que no período que Jesus está falando esta parábola, dentro da cultura judaica, há 2000 anos atrás, os juízes, eles se posicionavam em lugares específicos, como se fosse de bairro em bairro. Não era como hoje, que existe um lugar único e as pessoas vão até lá. Não. No tempo de Jesus, o juiz, ele se levantava com seus assessores e ia de bairro em bairro, de povoado em povoado, de tempo em tempo, para ali julgar as causas. E os seus assessores faziam aquele trabalho de permeação, as pessoas que traziam ali alguns benefícios para ele, e assim por diante ele ia atendendo. As viúvas, elas tinham uma grande dificuldade de serem atendidas. Por isso que o Senhor coloca nos mandamentos que nós devemos respeitar, amar, considerar e contribuir e abençoar a vida das viúvas e dos órfãos. Essa é a verdadeira religião, porque desde o tempo de Jesus, as mulheres sempre foram deixadas em segundo plano, terceiro plano, quarto plano, em especial aquelas que não tinham alguém que pudesse representá-las diante das autoridades. Então a mulher era viúva, não tinha o seu marido, não tinha ninguém que a representasse, e ela vai persistentemente trazendo ao juiz, pedindo: juiz, olha, eu tenho um problema, resolve o meu problema, ajuda-me. E ele não lhe deu bola, porque só era uma voz, era uma única voz, ninguém estava intercedendo por ela, não tinha ninguém que intercedesse por ela, e ela constantemente vai fazendo isso, e aquele juiz não dá bola, até que um determinado momento ele se incomodou com a persistência daquela mulher, e ele pensou consigo mesmo: eu vou fazer justiça a ela, mas não porque eu sou bom, não porque eu temo a Deus ou algo desse tipo, não, eu vou fazer porque eu não quero que ela me importune mais. Então aqui Jesus está mostrando a importância da persistência, e nós vamos ver no decorrer dessa célula a importância da persistência, ok? Então ele vai mostrando que aquela mulher foi persistente, e o juiz diz: olha, eu não quero mais que ela me incomode, então eu vou trazer justiça a ela, vou resolver o problema dela, porque eu não quero ver ela mais, eu não quero que ela esteja constantemente me perturbando aonde eu tenho ido fazer o meu trabalho. E aí ele atende ela e resolve o problema dela. E Jesus diz: olha, assim vocês devem ser. Mesmo que esse juiz, sendo um juiz injusto, o nosso Pai, ele é justo. Mesmo que esse juiz, que ele faz ali uma referência a esse juiz do nosso Deus, dizendo o que um é, o outro não é, Deus não é injusto, Deus é justo. E ele não é um juiz, ele é Pai, ele não está em um trono, ele não está em um gabinete, ele está no trono do nosso coração, no trono da nossa vida, no trono do universo. Então ele vai responder às vossas orações. E ele diz: como é importante que vocês orem, vocês precisam orar e importunar através da oração o vosso Pai, que no momento oportuno ele vai responder. E ele diz no final da parábola: será que quando o Senhor voltar, achará fé na terra? Então, meu querido, veja que a fé está ligada diretamente à oração, e a oração está ligada diretamente à fé. Se eu tenho fé, eu oro. Se eu não oro, eu não tenho fé. Ok? Vai entendendo. Vamos lá para alguns ensinamentos que tem esta parábola. Primeiro delas, veja aí a próxima imagem. Olha ali, olha que interessante, ó. Orai sem cessar. Veja esse homem ali prostrado, tirando o seu tempo fora de casa ou dentro do quarto, né? Tirando o seu tempo. Orai sem cessar. Como que isso funciona? Vamos ver. Escrito está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14 ao 19, a seguinte passagem: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se, orem continuamente, orai sem cessar, sem parar. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não extinguam o Espírito, não entristeçam o Espírito Santo. Veja que aqui o apóstolo Paulo está falando aos Tessalonicenses da importância de um viver cristão. Qual é a nossa postura em relação às circunstâncias da vida? Ele
vai dando aqui as chaves importantes de uma vida cristã real e verdadeira, orando sem cessar, se alegrando sempre, porque a oração, a alegria da salvação, a oração no Espírito, ela traz circunstâncias maravilhosas à nossa vida, que nós compreendemos as vontades de Deus. Através da alegria da salvação, a oração, a intimidade, o relacionamento, o Espírito Santo em nós, não entristecendo o Espírito Santo, não extinguindo o Espírito Santo, faz com que eu e você tenhamos compreensão da vontade do Senhor na nossa vida. Amém? Então é orar sem cessar. Mas como que isso funciona, orar sem cessar? Pastor, eu vou ficar o dia inteiro, blá, 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 blá. Não, orar sem cessar é estar com o pensamento em Deus, estar conectado com o Espírito Santo, é estar com a mente voltada para os princípios e falar com Deus com a sua mente, falar com a sua voz nos momentos do lugar secreto, nos seus momentos que você designou para estar com Deus e naqueles momentos que você não está no teu lugar secreto, que você está trabalhando numa fila do banco, em qualquer outro lugar, você possa ter ali acesso à tua Bíblia, ler a tua Bíblia através do aplicativo do celular, você tenha acesso de um louvor, bota ali no fone, você esteja louvando, ouvindo louvores, ouvindo uma ministração, ouvindo uma célula, assistindo uma célula, aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento, você está alimentando a tua alma, alimentando o teu espírito, alimentando a tua mente do conhecimento de Deus e da presença do Senhor e orando com a mente, colocando diante do Senhor as suas ansiedades, as suas necessidades, as situações de outras pessoas ou as suas próprias em relação à saúde, em relação às emoções, em relação a áreas de sua vida. Com a mente, você não precisa abrir literalmente a sua boca, mas com a mente. Agora temos aí a máscara que dá para a gente ir orando também, caminhando e orando, né? Vamos lá. Escrito está no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 37 e 38 assim. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Eita! Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo, Simão? Não pode vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai para que não caiam em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que nós devemos orar sem cessar? Para não cairmos em tentação, para não nos tornarmos pessoas fracas. Aquelas pessoas que não têm intimidade, não estão orando como deveriam orar sem cessar, elas estão suscetíveis a cair no erro, a cair na tentação. Jesus diz, olha, orai pelo menos uma hora. Se você quer saber quanto que você deve orar por dia, pelo menos uma hora. E esse uma hora, divida no teu dia ali, ore. Entregue uma hora do seu dia de oração e você vai ver. Porque Jesus está dizendo aqui, poxa Pedro, Pedrão, nem uma hora tu orou comigo? Pelo menos uma hora por dia. Ore, busque o Senhor, tenha intimidade com Ele, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, oramos sem cessar. Ok? Vamos para o próximo ali. Como orar? Como nós devemos orar? Veja essa imagem, esse rapaz ali buscando a face do Senhor, com a Bíblia na mão. Como nós devemos orar? Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 15, nos mostra a seguinte informação. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Olha que interessante o que Jesus nos ensina. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens, pelos outros. E lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Tu quer orar para se mostrar? Então tu já recebeu a tua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então o seu Pai, que vê, aonde que ele vê? Que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, eles serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Vocês orem desta forma, deste jeito, uma referência para a sua oração. Pai
nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para todo sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as vossas ofensas. Glória a Deus. Como orar? É assim. Fecha a porta do teu quarto, vai orar, pega a oração do Pai Nosso como exemplo, como referência, entendendo que é Deus que está no alto, é a Ele que você se referencia, a Ele você honra, a Ele você dá glória. Apresente a tua vida, apresente as tuas necessidades, as tuas ansiedades, os teus medos, os teus problemas e clame, chore diante do Senhor. E quando não houver mais palavras, fique na presença dEle por um tempo, coloque um louvor de adoração e ali permaneça por um tempo na presença do Senhor. Como eu sempre tenho ensinado aqui, e os demais líderes têm ensinado da mesma forma, não é a quantidade do tempo, mas é a qualidade do tempo. Claro que é importante que você dedique um tempo maior na presença do Senhor, na oração, como nós estamos vendo aqui. Jesus disse, olha, no mínimo 1 hora por dia. No mínimo 1 hora por dia. Nem 1 hora tu conseguiu velar comigo, Pedro? Então que nós tomemos esta mensagem, esta informação e começamos a nos dedicar mais à oração, ok? No mínimo 1 hora por dia. E depois você fica o dia inteiro conectado com Deus, orando na sua mente, ok? Vamos lá. Olha o próximo slide. Olha que linda essa imagem, ó. Orar no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo. Glória a Deus. Olha que linda esta parábola, né? Como é importante orar. Jesus disse, olha, eu estou dizendo esta parábola para vocês, para que vocês nunca desanimem, nunca parem, nunca desistam de orar. E como que nós temos que orar? Orar no Espírito Santo. Olha essa imagem ali, ó. Glória a Deus. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18. Preste bem atenção. Diz assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com todas as orações e súplicas. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orar no Espírito. Orar no Espírito é estar conectado com o Espírito Santo. É abrir a nossa boca, mas que Ele fale, não nós. Porque quando nós estamos orando, muitas vezes só queremos falar de nós. E o Espírito Santo, Ele está interessado em falar não somente de nós, mas também dos outros. E Ele conhece as nossas reais necessidades. Tem pessoas que pensam que só precisam de dinheiro. E na realidade não precisam só de dinheiro. Precisam de intimidade, precisam de fidelidade, precisam de intimidade. Porque o Senhor diz, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 36. Então, o Espírito sabe dessas coisas. E às vezes a gente chega apressado na presença do Senhor e queremos largar palavras da carne, palavras da nossa necessidades apenas. Mas quando nós oramos no Espírito, o Espírito coloca as palavras na nossa boca e nós começamos a orar por vidas, começamos a orar por propósitos, começamos a adorar e agradecer e louvar e engrandecer o nosso maravilhoso Deus. Muda o ambiente, muda as palavras de nossa boca quando oramos no Espírito. Como falou Paulo ao livro de Efésios, orem no Espírito em todas as ocasiões. Está triste? Ore no Espírito. Está contente? Ore no Espírito. Está necessitado? Ore no Espírito. Está intercedendo por alguém? Interceda por alguém no Espírito. Não conforme você olha, não conforme você vê. Muitas vezes, quando somos apressados em liberar palavras, podemos estar orando errado. Que seja feito sempre à vontade do Senhor. Lembro-me de uma oportunidade que fui fazer uma visita e essa pessoa pediu oração. E na sua oração ela pedia para que ela tivesse um companheiro, só que esse companheiro era casado. E aí como é que tu vai orar por uma situação dessa? Então, discirna.
Então, entenda a oração, ore no Espírito. Nem todas as nossas orações, se formos apressados nas palavras, poderemos estar orando errado, ok? E nós devemos orar no Espírito, discernindo todas as coisas. Olha o que nos diz 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 ao 16, diz assim: pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, claro que ele está falando sobre os dons de línguas nesta passagem, mas eu quero que você note na segunda parte ali onde nós lemos, da importância de nós orarmos no Espírito, mas orar com o entendimento. E o que isso significa? Discernimento. Quando oramos, oramos com sabedoria, com entendimento, com discernimento, para que as pessoas que ouvem a nossa oração, ela seja uma oração de concordância. As pessoas possam dizer amém. Ou seja, assim seja. Assim seja a vontade do Senhor, assim seja que o decreto maligno seja quebrado e anulado em nome de Jesus, que o espírito da morte seja anulado em nome de Jesus, que a falência seja anulado em nome de Jesus. Então você ora com o entendimento. Muitas vezes vimos pessoas que às vezes na emoção, às vezes por falta de entendimento e compreensão, acabam somente orando em línguas. E aí a pessoa fica ali, não sabe o que dizer, não há uma concordância. Veja como o Espírito Santo ele nos traz importantes ensinamentos e revelações, que há momentos de orar em línguas, mas há momentos de orar com discernimento no Espírito, na sabedoria, para que haja concordância. Orar no Espírito. Veja o que nos diz também o livro de Judas, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim: estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Olha, aqueles que não têm o Espírito, o que causam? Dissensões entre nós. Seguem a tendência da sua própria alma, porque não possuem o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Que fé é essa? Orando no Espírito Santo. Glória a Deus. Olha Judas nos trazendo uma importante informação. Não o Judas o Iscariote, mas o Judas, discípulo de Jesus, que disse: olha, é importante vocês orar, porque aqueles que não oram no Espírito, esses causam divisões. Mas vocês que não são desse espírito do anticristo, vocês são o espírito de Cristo, o Espírito Santo está em vocês. Quando vocês oram, vocês se edificam a si mesmo, edificam as outras pessoas que estão orando com vocês, que vocês estão orando por elas, que estão intercedendo por elas. Vocês estão se santificando nesta fé, porque vocês estão orando no Espírito Santo. A importância de orar no Espírito Santo, com sabedoria, com discernimento, porque muitas vezes nós oramos apenas com o que os olhos carnais veem, mas nós precisamos orar com os que os olhos espirituais nos revelam. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Olha o que o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, para fazer sentido o que eu acabei de dizer, nos afirma: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Fez sentido para você? Como é importante nós orarmos em espírito? Lá no livro de Tiago, capítulo 4, também nos fala de algo bem interessante, que muitas vezes não recebemos o que queremos de Deus, porque não oramos no Espírito. Nós pedimos para as coisas naturais, não pedimos da forma correta, da forma certa, porque só queremos coisas que não são edificantes para nós, por isso a oração não é respondida, porque não oramos no Espírito. Então, como é fundamental e importante orar no Espírito? Porque quando oramos no Espírito, o que o Espírito faz? Nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo que está em nós, ele nos ensina nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, na nossa falta de conhecimento, mas nós estamos buscando o Espírito Santo, estamos crescendo na graça e no conhecimento. O que isso faz? Faz com que o Espírito Santo coloque palavras na nossa boca, em momentos até de gemidos inexprimíveis, quando nós não temos palavras.
quando as palavras não saem, há um nó na garganta, a dor é grande, a tristeza é grande, a dificuldade é grande, mas nós estamos na presença, nós estamos diante dele, diante do Senhor. O Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, fala ao coração do Pai, na minha e na sua direção, para mim e para a sua direção, diante de Deus. Amém? Fez sentido para você? Fez ou não fez? Claro que fez. Então, vamos orar cada vez mais e mais no Espírito. Amém? Vamos lá, mais um ensinamento. Se não oramos, desanimamos. É uma afirmação. Veja essa imagem, você deve lembrar do filme O Quarto de Guerra. Então, por favor, se você já assistiu, assista de novo. É bom nós trazermos à memória aquilo que nos traz esperança. Esse filme está aí para nos mover, para nos mostrar a guerra espiritual que nós estamos. A luta não é contra a carne, a luta não é contra o sangue, mas a luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, seja vitorioso na tua casa, no teu lar, mediante as tuas necessidades, em o nome do Senhor Jesus, através da oração, através da intimidade, através da santificação, através da revelação do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Porque se eu não orar, se você não orar, se nós não orarmos, nós podemos desanimar. Então, vamos aprender, não vamos desanimar. Olha o que nos fala a palavra do Senhor no livro de Salmo, capítulo 116, versículo 1 ao 6, diz assim: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei por toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. A aflição e a tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, ó Senhor. Livra-me, ó Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus, Ele é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Glória a Deus. Aleluia. Veja aqui o salmista Davi dizendo que ele estava passando por situações extremamente difíceis na sua vida. Dificílimas. Ele mostra ali, olha, as garras da morte estavam sobre mim, me envolveram as cordas da morte, eu já estava vendo o céu, já estava vendo a outra vida, eu vi que não tinha mais esperança para mim, mas quando eu estava desanimado, triste, eu clamei. E quando eu clamei, Ele inclinou os seus ouvidos, e Ele me ouviu e me livrou e me protegeu. Ele foi compassivo para comigo, e eu o amo, e eu o adoro, e eu o exalto, e eu não vou deixar, eu não vou parar de suplicar. Ele diz: eu o invocarei por toda a minha vida, porque o Senhor é bom, o Senhor é compassivo, o Senhor, Ele protege os simples, como eu e você. Amém? Então não deixe de orar, porque se nós não orarmos, nós vamos desanimar, e aí, como diz a palavra do Senhor, se no dia da angústia for pouca a tua força, então temos que nos fortalecer através da oração, não deixarmos nos abater, qual seja a luta, a dificuldade, o problema que eu e você possamos estar enfrentando. Amém? O Senhor, Ele tem a solução para a nossa vida. No Salmo 34 fala sobre isso, que aqueles que olham para Ele não ficarão confundidos. Amém? Glória a Deus. Vamos ali então, ó. Agora nós vamos partir para a parte do juiz justo. O nosso Abba Pai responde às orações. Dentro da parábola, Jesus fala da importância de orarmos, de como é fundamental nós orarmos. Então, quando nós oramos, nós precisamos confiar que na parábola é um juiz iníquo, um juiz injusto, mas o nosso Pai, Ele é o justo juiz, e Ele não é somente o justo juiz, Ele é o nosso Abba Pai. Ele ouve e responde às nossas orações, ou com o sim, ou com o não. Nós precisamos confiar. Veja o que escrito está no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 2 e versículo 3, que diz assim: Assim diz o Senhor, que fez a terra, o Senhor que a formou e a firmou. Seu nome é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e lhe direi coisas grandiosas e firmes, insondáveis, que você não conhece.
Glória a Deus. Aqui está o profeta Jeremias falando diretamente à nação rebelde de Israel, num período onde ela estava rebelde, e isso também encaixa perfeitamente dentro da busca, do clamor e da oração, dizendo: olha, se vocês clamarem a mim, eu ouvirei, e eu não somente ouvirei, como eu responderei, eu mostrarei para vocês, eu revelarei a vocês coisas grandes e coisas firmes, coisas insondáveis que vocês não conhecem. Vocês verão o que vocês não estão enxergando, vocês entenderão o que não estão entendendo. Como eu falei no culto passado, é nós entendermos a situação e não dizermos assim, mediante as situações que a gente não se agrada na nossa vida: para que isso, para que aquilo? Não, é entender: Senhor, não é o porquê, é para quê. Não é o porquê. Senhor, por que eu estou sofrendo? Senhor, por que isso aconteceu? Não, Senhor, para que isso? Qual que é a razão? Qual que é o motivo? O que eu preciso entender? O que eu preciso ver? Então, dentro desta oração, o para quê, né? O para quê, não é o porquê, é o para quê. Então, Senhor, mostra, revela o para que eu estou passando essa situação, o que eu preciso aprender nessa situação. Amém? É isso que o profeta Jeremias está dizendo, que o próprio Deus disse: olha, clamem a mim, eu vou responder coisas grandes, firmes e insondáveis que vocês não conhecem. Amém? Em nome de Jesus. Então, o nosso Pai, o nosso Abba Pai, que é o justo juiz, Ele não está num trono, ou melhor, Ele não está em um lugar para condenar-nos, mas Ele está num trono, e Ele é o nosso Pai, é o nosso Abba. Ele ouve as nossas orações e Ele tem prazer em respondê-las segundo a sua vontade. Olha o que escrito está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, nos diz assim: não andem ansiosos por causa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, olha que lindo, vamos ler de novo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Nesses dias, eu tenho vivido esta palavra. Eu tenho sentido o meu coração blindado pela palavra do Senhor Jesus. E por isso, nesta noite, eu afirmo a você que nós não devemos estar ansiosos pelas coisas naturais, mas nós devemos apresentar através da oração e com súplicas diante do Senhor todos os nossos pedidos. E confiamos que Ele está no controle de todas as coisas, que aí vamos viver uma paz que as pessoas não vão entender. Como é que ele ainda faz? Como é que ele está pregando? Como é que ele está sorrindo? Como é que ele está orando, vivendo esse turbulhão de emoções e de situações? É isso, esta palavra foi viva na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha esposa, na vida daqueles que também passaram por situações parecidas, semelhantes ou outras situações que realmente foram complicadas. Quando clamaram ao Senhor, confiaram no Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Que excede todo o entendimento. Em vez de sermos consolados, consolamos. Em vez de sermos desesperados, nós consolamos aqueles que estavam desesperados. Então, é porque confiamos no Senhor, oramos, fizemos a nossa parte, e aí entendemos que entregamos nas mãos daquele que ouve a nossa oração, e somente daquele que pode responder a nossa oração, o Senhor. E aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que quando nós oramos e nós lançamos diante dele as nossas necessidades, as nossas orações, os nossos pedidos, vem uma paz sobre nós que excede o entendimento, e ele guarda o nosso coração. Eu falei domingo aqui no culto, que enquanto os médicos estavam dando os possíveis diagnósticos que poderia acontecer, as minhas pernas tremeram. Mas o meu coração estava firme. O meu coração estava firme em Jesus. O meu coração estava firme nas promessas. O meu coração estava firme nas orações que eu havia feito e que todos estavam fazendo, concordando junto comigo, numa só fé, num só amor e num só Espírito. Então é isso, o Senhor, Ele guarda o nosso coração e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Então o Senhor, Ele ouve e Ele responde oração. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao 14, vem mais um entendimento sobre isso. Acompanhe comigo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Às vezes a gente não conhece, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus, Ele sabe. E Ele diz: eu sou.
que eu sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim. E eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Veja que lindo isso. Então, quais são os planos do Senhor para nós? Os melhores. Então, quando oramos e buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, seremos por Ele ouvidos e abençoados em nome de Jesus. Vamos continuar aqui só para fechar esse entendimento. Em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, nos diz assim: o Senhor, Ele é o nosso Abba Pai, Ele ouve as nossas orações e as responde. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, através da oração. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, qual é a vontade que vai prevalecer? A minha ou a sua ou a de Deus? A vontade do Senhor. De acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele nós estamos pedindo. Glória a Deus, em nome de Jesus, receba este entendimento, a revelação pelas palavras do apóstolo João. Em nome de Jesus, ele afirma aqui, dizendo, olha, fiquem tranquilos, a vontade do Senhor vai prevalecer. E quando você confia, você está orando no Espírito, lembra da importância de orar no Espírito? Você vai entender que quando você orou, vai haver concordância, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo concordando através da sua oração, e você vai receber aquilo que você orou. Confia no Senhor. Amém? Lucas 11, do 9 ao 13, diz assim: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, sendo maus pais, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, o Abba Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo a quem pedir. Aqui esta passagem por si só ela se explica, mas eu quero fazer uma ressalva dentro da prioridade, da necessidade de buscar o Espírito Santo nas orações, para que possamos orar no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. No livro de João, capítulo 14, versículo 13 e 14, nos traz essa importante informação também. Leia comigo. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Aqui está o Senhor Jesus no Evangelho de João, afirmando, dizendo aos seus discípulos, aos seus apóstolos, a mim e a você, como nós devemos orar. Que quando nós formos fazer as nossas petições a Deus, nós devemos utilizar o nome de Jesus. Pai, em o nome de Jesus teu Filho. Pai, em o nome de Jesus teu Filho. Porque Deus estabeleceu o nome de Jesus sobre todo nome, sobre todo principado, sobre toda potestade. É o nome sobre todo nome. Então, quando orarmos, o Senhor Jesus é quem vai agir, quem vai fazer para a honra de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Então, nas suas orações ao Pai, nunca se esqueça de colocar em o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, finalizamos aqui a nossa célula, melhor dizendo, finalizamos aqui esta parábola do juiz iníquo. Esta parábola, Jesus já declara desde o início da importância de não desanimarmos na oração, de orarmos sempre e em todo tempo, que se o juiz que é injusto, ele pela persistência ele vai fazer justiça, quanto mais o justo juiz, o nosso Abba Pai, fará aos seus filhos que lhe pedirem, e como nós lemos ali, se lhe pedirem principalmente o Espírito Santo. Então, se aplique mais à oração, se aplique mais à intimidade, busque o Espírito Santo, ore no Espírito Santo, para que você seja respondido e a vontade do Senhor prevaleça na sua vida. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, que nós devemos renovar a nossa mente nesses entendimentos, para que nós possamos entender e compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então fiquem com esse ensinamento, com esse estudo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar
compartilhar para demais pessoas, para que elas também tenham o mesmo elevo espiritual, o mesmo crescimento espiritual, em o nome de Jesus. Veja aí então o próximo slide. E esses são ensinamentos fundamentais que devemos ter constantemente lembrando em nossa mente e coração. Que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui ele está ou lá ele está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então você que se aplica à leitura, se aplica aos estudos, se aplica à intimidade, você está colocando valores, moral, decência dentro de você. Princípios que você começa a viver a partir do momento que você solidifica, que você coloca uma base de vida, que são os princípios do Senhor. Aí o reino de Deus se manifesta através das nossas vidas, através das nossas atitudes, através da nossa fala, através da nossa postura, em o nome do Senhor Jesus. Aí o reino de Deus está dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, meus queridos, quero aqui desejar uma ótima semana a cada um de vocês, deixar um grande abraço a todos os nossos queridos irmãos, amigos, aos nossos amigos pastores que estão conosco aí na oração, juntamente no objetivo que o nosso Gabriel, o meu filho Gabriel, possa estar aí se recuperando plenamente, não tendo nenhuma sequelas. As notícias são muito boas, graças a Deus. Então continue comigo na oração, em nome do Senhor Jesus, pela vida dele, pela vida dos demais irmãos que estão pedindo oração, pelas pessoas que estão ali também se recuperando na UTI, em todos os hospitais, em nome de Jesus. Ali tivemos a irmã da dona Rosane, que graças a Deus já saiu da UTI, já está em casa. O Senhor é bom, que Ele complete a boa obra que Ele iniciou, em nome de Jesus. Ok? Então, ore conosco, que o Senhor nos abençoe poderosamente em nome de Jesus, que o Gabriel possa estar aqui o mais breve conosco, pleno, com a sua saúde plena. A visão dele já voltou bastante, ele está no processo agora. Então, que em nome de Jesus o Senhor complete a boa obra também na vida dele. Amém? Quero desejar um feliz aniversário a todos os aniversariantes da semana, que Deus abençoe a vida de vocês, em especial a Darlene, que esteve de aniversário ontem, a 12 Darlene, esposa do Mário. Deus abençoe a sua vida, Darlene, e a todos os aniversariantes em o nome de Jesus. Ok? Sábado agora nós teremos o segundo seminário das mulheres, ou melhor, segundo congresso das mulheres, Floresça aonde Deus te plantou. Estamos orando por este seminário. Deus vai usar poderosamente as mulheres que estarão ali sendo usadas pelo Senhor e todos que estarão contribuindo neste evento maravilhoso, que é lindo este trabalho. Meus parabéns às organizadoras, às pastoras aí, às 12, às líderes, que Deus abençoe a vida de vocês, em o nome do Senhor Jesus. Nós estaremos orando e torcendo ali, querendo estar aqui, mas orando, porque sabemos que o Senhor fará grande obra na vida de vocês. Que Deus vos abençoe em o nome de Jesus. Sábado agora, nesse segundo congresso das mulheres. Meus parabéns. Que Deus abençoe. Então, queridos, para finalizar, então, escrito está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém e amém. Que Deus vos abençoe e até a nossa próxima célula online na quarta-feira que vem e domingo também no nosso culto às 18 horas. Deus vos abençoe em nome de Jesus.